Normalmente é uma manifestação abrupta. Certo. Então dá um indício, vamos dizer assim, com dor, vamos dizer assim, que o paciente procura o médico pela dor, não é nem tanto pela falta de circulação, que pode ser uma falta de circulação sem sintoma nenhum, porque para baixo do joelho nós temos uma circulação trifurcada, então são 3 vasos. Se tiver um com entupimento, os outros 2 suprem o fluxo de sangue de uma forma eficiente. Certo? Mas para o médico é muito importante medir a pressão, primeiro porque ele pode detectar se tem algum desses 3 entupidos, especialmente 2 que chegam até o pé, e pode, vamos dizer assim, até fazer uma projeção. Se tem um entupimento nesse local, por que motivo não poderia ter em outra parte do corpo tão importante ou mais importante? Isso vale para uma coronária, isso vale para uma carótida, uma coronária que vai mandar sangue para o coração, uma carótida que vai mandar sangue para o cérebro. Então, são órgãos muito importantes para a nossa existência e a nossa vitalidade. Voltando, doutor, na pergunta que eu fiz no começo desse bloco, quantas vezes por semana, ou por mês, ou por ano se deve acompanhar a pressão? Depende de quanto está a pressão. Tá. Então, se uma pessoa vai numa consulta médica, de rotina, que hoje em dia é muito comum, e está 12/8, a pressão é considerada um nível ótimo. Certo. Tá? Está abaixo disso. Mas é bom ele não precisa medir essa pressão toda hora. Certo. Se ele não toma remédio, não é hipertenso, ele fazendo uma medida, se não tem outros problemas de saúde, lógico, Claro. pode ser um diabético e precisar medir com mais frequência, mas não sei que não tenha outro problema de saúde. Se ele medir uma vez por ano, está bastante bom. Uma vez por ano? Sim, está bastante bom. Não precisa ficar uma paranoia. Certo. Se esse paciente tem um nível de pressão arterial que nós chamamos um nível limítrofe, tá? Nós temos uma necessidade de medir a cada 6 meses. Se nós temos hipertensão, depende da associação de doenças. Pode ser a cada 2 meses, a cada mês, depende se a pressão já está controlada ou não. Então, determina sempre na primeira medida, então? A primeira consulta é fundamental. É fundamental. Olha Tá? aí, gente, então é importante a sua participação no programa Amor Sem Limites, 9192-3023, que aí você manda mensagem aqui para o Dr. Manuel Andrade. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho e já voltamos com o programa Amor Sem Limites. O Condor tem orgulho de ter nascido no Paraná e de ter crescido com o nosso estado. Orgulho de estar entre as 10 maiores redes de supermercados do Brasil e em atender a mais de 2.800.000 clientes por mês, gerando mais de 9.000 empregos. Temos orgulho de ser a primeira rede da América do Sul a utilizar a refrigeração com CO2, que não agride a camada de ozônio, e a investir em diversas tecnologias que possibilitam trabalhar pelo progresso sem abrir mão da sustentabilidade. Mas, principalmente, temos orgulho de ser o supermercado do coração da sua família e de toda a família paranaense. Condor, orgulho de ser paranaense. Esta é a Companhia das Mesas e Churrasqueiras, um espaço moderno e requintado, onde os móveis artesanais apresentam sua identidade. A mais completa opção em mesas de bilhar, com muita qualidade e dinamismo na criação de um espaço onde todos se encontram. Companhia das Mesas e Churrasqueiras, destaque para churrasqueiras que proporcionam segurança na produção de um bom churrasco. Uma programação muito especial desse domingo, estamos falando sobre hipertensão com o Dr. Manuel Andrade, cardiologista renomado aqui da cidade de Curitiba.
Então é muito importante a sua participação. 9192-3023. Doutor Manuel, nós falamos em pressão alta, mas quando a pessoa tem pressão baixa, o que fazer? Muito baixa. A pressão baixa ela pode ser sinônimo de alguma doença, mas Certo. isso é uma exceção. Então, normalmente a pessoa tem uma variação, as pessoas têm uma variação de pressão arterial. Então, existe uma faixa de pressão normal. Algumas pessoas convivem muito bem com 8,5 por 5, 5 e pouco. Mas isso não dá sono, doutor? Pode, é um inconveniente, mas na maioria das vezes não compensa você fazer qualquer tratamento para isso. Tá. Isso acrescenta, depois de uma certa faixa de idade, a possibilidade até dela virar hipertensa. Ah, tá. Então, na grande maioria das vezes, é melhor conviver com essa pressão mais baixa, mesmo com algum desconforto, porque a expectativa de vida vai ser mais longa. Doutor, estão me perguntando aqui, através das mensagens, pessoas que têm hipertensão, podem fazer esporte? Pode e devem. Pode e deve. Pode e deve. Nós temos um limite de segurança para isso. Certo. Se uma pessoa está com uma pressão superior a 160 por 105, é melhor que ela tenha uma pressão mais baixa, que ela controle melhor a pressão antes de fazer alguma atividade. Especialmente se for uma atividade que envolva esforço que nós chamamos sem grande movimento articular. Nós chamamos de esforço isométrico. Isso controla pelo remédio, por medicamento. Com medicamento. Então, é melhor que a pessoa esteja com a pressão mais baixa para depois começar um plano de atividade física. Mas a atividade física é fundamental no tratamento da pressão. É uma medida, vamos dizer assim, que não envolve o medicamento, mas que é útil para baixar a pressão arterial. Doutor, hipertensão tem cura? Para algumas doenças, sim. Tem. Por isso que eu comentei aquele aspecto inicial ali quando nós conversamos. Algumas doenças a gente pode identificar pelo exame físico, mas eu devo confessar que é uma exceção. É. Talvez não chegue a 10%. A gente acredita que em 5 a 10% das pressões altas tem uma doença tratável. A morte súbita no futebol ou no esporte, não tem alguma coisa a ver com pressão ou é problemas de cardiologia que teria que ser um outro programa para nós explicar isso aí? Tem porque o fato da pessoa ter pressão alta aumenta o risco dela ter algumas doenças que nós chamamos de cardiovasculares. Certo. Isso inclui a doença de coronária. Ah, tá. Quem tem pressão alta tem maior chance na vida de precisar ponte safena, de precisar fazer uma angioplastia. De ter um infarto. De ter um infarto. Obesidade, nem pensar, então. Pra pressão Obesidade também é, com certeza, um fator de risco. Se risco a pra pressão pessoa alta. tem obesidade, a chance dela ser hipertensa é maior. Doutor, por que no calor? Tá cheio de perguntas aqui, o senhor nem imagina quantas perguntas que me mandaram aqui. Por que no calor a gente tem pressão mais alta ou a gente se sente mais cansado, fadiga? Por quê? Não quer dizer que a pessoa tenha pressão mais alta. Não? Talvez ela tenha mais desconforto, mas não necessariamente pressão mais alta. Até existe uma tendência mesmo que a pressão fique um pouco mais baixa, a pessoa fique com uma certa, vamos dizer assim, lombeira. Lombeira. Às vezes até, depois de uma refeição, de um almoço, com vontade de tirar um cochilo, o que é saudável. É saudável, doutor? Com certeza Aquela é saudável. Siesta que fala? Siesta, né? Siesta? É. Você vai nas cidades do interior, fecha tudo 11h30, almoça, volta 2 horas, todo mundo. Vou voltar para o interior. Vai voltar para o interior. Olha, esse é o doutor Manuel Andrade, está nos brindando com muito conhecimento o assunto sobre hipertensão. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer a sua presença no programa Amor Sem Limites. E também quero, antes de fechar esse programa, fazer uma pergunta, que é crucial, está aqui. Ó. Se o senhor fosse dar algum conselho aos espectadores, qual seria o conselho de hoje, doutor? Sobre pressão, sobre hipertensão, sobre saúde. Primeira coisa, nós temos que mudar os nossos hábitos. Certo. Temos que mudar os nossos filhos. Então, desde pequeno, ensinar os nossos filhos a uma prática corriqueira de atividade física. Procurar fazer uma alimentação saudável, que envolva verduras, legumes, frutas, desde pequeno. Que a gente participe dessas atividades físicas com nossos filhos, para que eles tenham isso como um hábito de vida. Certo. Porque eles vão passar também para os filhos deles esse costume, esse hábito. E isto vai acabar sendo uma coisa que vai diminuir o número de hipertensos daqui a alguns anos. Então, nós temos que começar desde cedo. E é a minha sugestão. Cuidando desde criança. Desde tá criança. Certo. Esse é o doutor Manuel Andrade. Olha, e você que me dá essa grande audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Mas antes, eu quero deixar um recado da GM Fibras Piscinas. Olha, Maurício, põe essa imagem aqui da piscina chegando na casa. Ela chegando, sendo colocada, instalada. Colocamos toda a parte de tijolo em volta, fazendo a cinta, antes de colocar a pastilha. A piscina de fibra pode ser pastilhada.
desde que saiba fazer, e ela fica muito boa, porque ela nunca vai dar problema de vazamento. E uma grande vantagem, metade do preço de uma piscina convencional, feita ela com tecnologia, usando muita ferragem, usando muito cimento, que pode até vazar. Metade do preço. GM Fibra é pioneira nesse assunto de instalação de piscinas de fibra com pastilha. GM Fibra, 3385-8000. Um abraço, fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.